Bem-vindo ao canal do Mistério, onde o desconhecido se revela e os segredos mais sombrios são desvendados. Prepare-se para uma jornada de suspense, investigação e terror, onde cada história o levará a um novo mundo de enigmas e surpresas. Feche as cortinas, apague as luzes e venha descobrir o que se esconde nas sombras. O mistério começa agora. Em vida, fui o teu tormento, morto, serei a tua ruína. Martinho Lutero. O medo e a fatalidade sempre espreitaram a humanidade através dos séculos. Por isso, por que marcar uma data para a história que vou contar? Não o farei. Além disso, tenho outras razões para manter sigilo. Basta dizer que, na época a que me refiro, existia na Hungria uma crença antiga, ainda que oculta, na doutrina da transmigração das almas. Sobre a veracidade dessa doutrina, não me atrevo a comentar. As famílias Berlifitzing e Metzengerstein estavam em conflito há séculos. Nunca antes se viram duas casas tão ilustres envolvidas em uma inimizade tão mortal. Esse ódio parecia ter suas raízes nas palavras de uma antiga profecia: em um nome ilustre sofrerá uma queda terrível quando, como um cavaleiro sobre seu cavalo, a mortalidade dos Metzengerstein triunfar sobre a imortalidade dos Berlifitzing. É claro que as palavras da profecia, por si só, faziam pouco ou nenhum sentido. Entretanto, houve causas mais banais que levaram, sem precisar ir muito longe, a consequências igualmente sérias. Além disso, as propriedades das duas famílias eram vizinhas e há muito competiam por influência nos assuntos de um governo turbulento. E, como é comum, vizinhos tão próximos raramente são amigos. Os habitantes do castelo Berlifitzing podiam observar, de suas altas torres, as próprias janelas do castelo Metzengerstein. Finalmente, a pompa feudal exibida pelos Metzengerstein não ajudava a acalmar os ânimos dos Berlifitzing, que eram menos antigos e menos ricos. Não surpreende que as palavras daquela predição, embora absurdas, tenham sido suficientes para alimentar e manter a discórdia entre duas famílias já predispostas à rivalidade, alimentada por uma inveja hereditária. A profecia parecia sugerir, se é que sugeria algo, o triunfo final da casa mais poderosa, e isso, naturalmente, ficou na memória amarga da casa mais fraca e menos influente. Wilhelm, conde de Berlifitzing, apesar de sua nobre origem, era na época um homem idoso e debilitado. Nada o distinguia, exceto sua antipatia irracional e persistente pela família Metzengerstein e sua paixão incontrolável por cavalos e caça. Nem sua saúde debilitada, nem a idade avançada, nem seu estado mental enfraquecido o impediam de participar diariamente dos perigos da caça. Frederick, o barão de Metzengerstein, por outro lado, ainda não era maior de idade. Seu pai, o ministro G, havia morrido jovem, e sua mãe, Lady Maria, o seguiu pouco depois. Na época desta história, Frederick tinha 18 anos. Em uma cidade, 18 anos podem não significar muito, mas em uma região isolada e grandiosa como o antigo domínio da família, esse período assumia uma profundidade e seriedade maiores. Após a morte de seu pai, Frederick assumiu o vasto patrimônio da família, uma das maiores fortunas da Hungria. Seus castelos eram incontáveis, e o mais esplêndido de todos era o castelo Metzengerstein. Embora a fronteira de suas propriedades nunca tenha sido claramente definida, o parque principal do castelo abrangia uma área de 50 milhas. A chegada de tanta riqueza a um jovem com um caráter tão conhecido não deixou muito espaço para especulação sobre seu futuro comportamento. De fato, em apenas 3 dias, suas ações superaram as expectativas, deixando até os admiradores mais entusiastas surpresos. Festas vergonhosas, traições descaradas e atos de brutalidade logo fizeram seus vassalos perceberem que nada, nem submissão humilde da parte deles, nem escrúpulos de consciência da parte dele, os protegeria das crueldades implacáveis do jovem barão. Na noite do 4º dia, um incêndio irrompeu nas cocheiras do castelo Berlifitzing, e a vizinhança imediatamente acusou Frederick de ser o responsável, acrescentando mais um crime à sua já longa lista de atrocidades. Durante o caos causado pelo incêndio, Frederick permanecia aparentemente alheio, mergulhado em meditação em um enorme salão deserto de seu castelo. As tapeçarias, opulentas mais desbotadas, pendiam das paredes e representavam figuras fantásticas de seus antepassados. Ali,
Príncipes e sacerdotes imponentes apareciam ao lado de reis, enquanto cavaleiros de tempos antigos montavam seus corcéis em batalhas contra inimigos caídos. Enquanto o barão fingia não ouvir a agitação do lado de fora, seus olhos foram atraídos para a imagem de um cavalo enorme, retratado em uma das tapeçarias. A figura do cavalo, de uma cor estranha, parecia pertencer a um ancestral sarraceno da família Berlifitzing. O cavalo permanecia imóvel, enquanto seu cavaleiro derrotado jazia no chão, morto pelas mãos de um Metzengerstein. Uma expressão diabólica surgiu nos lábios de Frederic enquanto ele continuava a olhar fixamente para a tapeçaria. Algo nele parecia incapaz de desviar o olhar daquela imagem. Quanto mais ele contemplava, mais hipnotizado ficava pela figura do cavalo. Quando o tumulto externo aumentou, Frederic fez um esforço para se levantar e voltar sua atenção para a claridade vermelha que se projetava nas janelas, vinda do incêndio nas cocheiras. No entanto, seu olhar logo retornou à tapeçaria. Para seu espanto, a cabeça do cavalo na imagem havia mudado de posição. O pescoço, antes curvado em direção ao cavaleiro caído, agora estava esticado em sua direção. Os olhos do cavalo, antes invisíveis, agora brilhavam com uma expressão feroz e humana, e seus lábios retraídos revelavam dentes assustadores e repulsivos. Assustado, Frederic cambaleou até a porta. Ao abri-la, um clarão vermelho iluminou o salão, projetando sua silhueta contra a tapeçaria que balançava ao vento. Quando ele hesitou no limiar, o reflexo de sua sombra coincidia exatamente com a figura do cavaleiro sarraceno que, na tapeçaria, fora morto por um Metzengerstein. Em um esforço para aliviar sua mente perturbada, Frederic saiu apressadamente em busca de ar fresco. Na entrada principal do castelo, encontrou 3 homens tentando controlar um cavalo enorme, de uma cor estranha. O animal lutava violentamente, como se tivesse acabado de escapar de um grande perigo. De quem é esse cavalo? Onde o encontraram? Perguntou Frederic, reconhecendo imediatamente a semelhança com o cavalo da tapeçaria. É seu, senhor, respondeu um dos homens. O encontramos fugindo das cocheiras incendiadas do castelo Berlifitzing. Achamos que fazia parte do aras do velho conde, mas ninguém o reconhece por lá. As iniciais WVB estão gravadas na testa do cavalo, acrescentou outro homem. Pensamos que fossem as de Wilhelm von Berlifitzing, mas os servos negam que o cavalo pertença a eles. Muito estranho, murmurou Frederic, parecendo distraído. É um cavalo extraordinário. Talvez seja o próprio demônio das cocheiras de Berlifitzing. Que seja meu, então. Nesse momento, um criado veio apressado do castelo, informando o barão de que uma parte da tapeçaria havia desaparecido misteriosamente. Frederic, agora com uma expressão de maldade resoluta no rosto, ordenou que o aposento fosse trancado e a chave entregue somente a ele. Pouco depois, soube-se da morte do conde Wilhelm, que pereceu no incêndio ao tentar salvar seus cavalos. A notícia, entretanto, não abalou Frederic, que ouviu o relato com frieza e retornou tranquilamente ao castelo. A partir desse momento, o comportamento do barão mudou drasticamente. Ele se afastou da sociedade, tornando-se cada vez mais sombrio e excêntrico. Passava seus dias e noites montando o misterioso cavalo, cujo temperamento selvagem e quase demoníaco parecia corresponder ao seu. O vínculo entre os dois se tornou objeto de muitos rumores entre a população. Finalmente, numa noite tempestuosa, Frederic foi visto cavalgando freneticamente em meio à tempestade, como se fosse perseguido por forças invisíveis. As chamas logo consumiram o castelo Metzengerstein, e o barão e seu cavalo desapareceram para sempre no caos do fogo, cumprindo assim a antiga profecia, e a mortalidade dos Metzengerstein triunfou sobre a imortalidade dos Berlifitzing, mas a queda foi total e final para ambos.